O Banco Santander anunciou hoje os seus resultados de fechamento do primeiro trimestre do ano de 2023 e registrou uma queda em comparação com o primeiro trimestre de 2022 de 46,6% no seu lucro. Ainda assombrado pelo caso da Americanas e também com pressão nas suas margens de lucro, o banco vem sofrendo bastante e deve ter um ano bastante difícil. Será que chegou a hora de vender o Banco Santander para se proteger de uma queda ou nós podemos ter, na verdade, uma excelente oportunidade de compra? Então, os resultados do banco e muito mais eu trago para vocês nesse vídeo. Só lembrando que nada é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos nessa! Dando uma olhadinha nos seus resultados, nós já vemos que o banco deixa bem claro o seu foco em fortalecer e crescer o seu portfólio de clientes, principalmente voltado aqui para a questão da carteira de crédito com novas safras e um aumento então da sua porcentagem, buscando dessa forma a aquisição de novos clientes, focando então na questão da carteira de crédito, mantendo no fechamento desse trimestre a sua carteira de crédito voltada para o setor de veículos estável em relação ao primeiro trimestre de 2022, com um crescimento de 3% na parte de crédito consignado e um crescimento de 1% na parte de crédito imobiliário, vindo numa melhoria em relação à qualidade de crédito dos novos clientes, mas isso consequentemente vai acabar impactando também nas margens que o Banco Santander vai ter, então nós já vamos ver que ele teve uma bela queda nas suas margens líquidas em relação ao primeiro trimestre de 2022. Isso acontece porque quando o banco opta por se expor menos ao risco de inadimplência dos seus clientes, ele acaba fechando contratos mais seguros e, portanto, que acabam sendo menos lucrativos. E justamente com a aquisição desses novos clientes, tanto através de empresas vinculadas quanto de clientes que vêm de forma mais orgânica, o Santander consegue oferecer diversos tipos de serviços, como serviços de cartões, serviços de financiamentos, serviços de seguros, uma gama extremamente variável de produtos que traz mais segurança e, no fim das contas, deve se converter em maior rentabilidade, lucratividade e acabar no bolso do acionista. Feito esse geralzão sobre como o Banco Santander vem atuando, vamos dar uma olhadinha aqui agora nos resultados e nos números que o banco apresentou para o fechamento desse trimestre. Então, considerando o quarto trimestre de 2022, quando nós tivemos a explosão do caso da Americanas, nós podemos citar um pequeno aumento da sua receita total, mas no fim das contas, um bom aumento do seu lucro líquido que ficou na casa dos 26,7%. O grande problema disso tudo fica ainda a cargo da Americanas, porque o Banco Santander ainda é assombrado por esse problema, e no comparativo com o primeiro trimestre de 2022, frente ao de 2023, nós podemos ver que o banco teve uma grande queda no seu lucro líquido na casa dos 46%. E isso com certeza tem um impacto muito grande que deve se refletir nos números totais do ano no final. E, consequentemente, também vai afetar os dividendos que o banco vai conseguir distribuir para os seus acionistas. Mas mesmo se não formos olhar somente para o lucro e formos ver a questão da receita do banco e suas margens, ele também vê uma deterioração na comparação com o primeiro trimestre de 2022, e isso é causado justamente pelo aumento da inadimplência, porque no fim das contas o banco tem que buscar clientes mais seguros e tem uma deterioração das suas margens, que acaba resultando em uma redução da sua receita total também. Vale lembrar que tanto o Santander quanto o Banco Bradesco foram bancos que se exporam muito a créditos mais arriscados, créditos a pessoas físicas, e quando nós tivemos uma deterioração da economia brasileira e mundial, e também uma subida da inflação e taxa de juros, esses bancos acabaram sendo severamente afetados, pois a sua inadimplência explodiu e os bancos vieram então com grandes números de provisão de crédito para sua proteção, o que acabou abalando fortemente o seu lucro líquido final. E ainda na linha da parte de provisões e despesas, nós podemos ver aqui que no caso do Santander, ele teve um aumento nas suas provisões em relação ao primeiro TRI de 2022 de mais de 46%. Então reparem como essa questão do risco do crédito acaba afetando fortemente os valores que o banco tem que colocar nas suas provisões para se proteger. Ponto positivo é que em relação ao quarto trimestre de 2022, essa provisão teve uma pequena queda. E, infelizmente, o Santander não trouxe aqui nos seus relatórios o quanto ele acabou provisionando para o caso da Americanas, como tinha sido feito no último relatório trimestral que o banco apresentou. Isso, na minha opinião, é um grande problema porque os investidores ficam um pouco no escuro sem saber realmente como está o banco em relação à Americana. E eu não consegui encontrar nada nem na apresentação, nem no relatório financeiro que o Banco Santander lançou, e por isso eu vim aqui na internet buscar algumas informações sobre isso. Então o site Valor Econômico trouxe uma notícia onde o Credit Suisse faz uma análise de qual teria sido a provisão que o Santander fez para o caso da Americanas nesse trimestre. E no caso, o que eles trazem aqui é que, enquanto no quarto trimestre de 2022, o Santander provisionou cerca de 30% da sua dívida, que seria de 3,7 bilhões com a Americanas, e ficaria na casa de 1,1 bilhão de reais. Agora, para esse fechamento do primeiro trimestre, o Santander provisionou mais 20%, totalizando 50% da sua dívida total provisionada,
o que ficou na casa de 720 milhões de reais de provisão somente nesse trimestre. Até o fim do ano, e conforme for desenrolando esse caso, é bem provável que o Santander volte a aumentar as suas provisões para esse caso, chegando até 100% até o fim do ano. Então nós devemos ter ainda um impacto de quase 2 bi nas contas do Banco Santander em relação ao seu lucro final, justamente pelo caso da Americanas. É algo que o investidor deve ficar bastante olho e atento. Dando uma aprofundada agora na parte de margens de carteira de crédito do Banco Santander, ele vem então com uma expansão na sua carteira de crédito em relação ao mesmo período do ano de 2022, mas ainda assim com essa maior seletividade dos seus clientes e buscando mais segurança, nós podemos ver que a margem financeira líquida final que o Santander conseguiu em relação ao mesmo período do ano de 2022 caiu em mais de 31%, o que é realmente péssimo para os resultados do banco, mas já era algo esperado. Ainda em linha com o que vem acontecendo com os outros bancos do Brasil, os índices de inadimplência do Santander vêm crescendo também, e na minha opinião nós não devemos ver esses índices de inadimplência tendo uma queda até pelo menos o terceiro trimestre desse ano, então é um ponto aí que com certeza vai continuar impactando o Santander pelos próximos meses. Então no fim das contas, como destaques do trimestre para o Santander, nós vemos uma questão de melhoria na sua carteira de crédito, o que no curto prazo vai ter sim uma influência sobre os seus resultados, mas para o futuro, conforme a economia venha melhorando e a carteira venha numa melhoria também, o Santander deve conseguir alinhar os seus negócios e voltar a aumentar o seu lucro líquido final. E o banco vem constantemente buscando aumento dos seus clientes, da sua carteira de crédito e também da sua carteira de seguros, buscando cada vez mais um aumento de receita e lucro final. Com o lançamento dos seus resultados para o mercado, o banco ficou em linha então com o que os analistas já esperavam e não teve uma grande variação em relação ao seu preço de cotação, então o banco não surpreendeu, já era esperado realmente que o cenário para ele seria um pouco ruim nesse trimestre e também deve ser ruim nos próximos. Ponto interessante aqui é que desde a sua máxima lá no começo do ano, o banco já caiu mais de 11%. E se pegarmos uma janela maior de tempo, vindo lá de março de 2022, nós vemos que o banco já caiu mais de 21%. Então realmente a pressão pela situação que o Santander vem sofrendo tem feito os seus preços caírem bastante. Vale lembrar que o Santander, que aqui em 2022 pagou um dividend yield de cerca de 7,80%, deve ter ainda por ano de 2023 uma boa queda nos seus dividendos. Detalhe aqui que os analistas da Genial Investimentos já calculavam uma queda de cerca de 10% nos lucros no Santander nesse ano, e considerando a deterioração nas suas margens, pode ser inclusive que essa queda seja ainda maior, o que no final das contas deve acabar afetando também o dividendo que vai para o bolso do acionista. Claro que parte disso já está precificado no preço do banco, que vem caindo há algum tempo, mas ainda assim, dependendo dos resultados, se eles ficarem ainda abaixo do esperado, é bem improvável que o banco vá apanhar ainda mais. Eu sempre gosto de trazer para vocês, por exemplo, o caso da Transmissão Paulista, que no ano de 2022 pagou um dividendo bastante magrinho. Então, caso o Santander venha com uma redução nos seus dividendos também, é bastante provável que o preço de cotação apanhe ainda mais do mercado. E aí que eu trago a grande questão para vocês, pessoal. Será que é o momento de vender o Banco Santander ou nós devemos esperar por uma boa oportunidade de compra olhando para o longo prazo? Eu particularmente não tenho o Santander na minha carteira, mas eu acho um banco bastante interessante e estou avaliando, inclusive, dependendo de como vai ser o ano e a recuperação dele, adicionar ele na minha carteira pessoal. E uma coisa que me chama bastante atenção é justamente os seus pagamentos de dividendos e JCP trimestrais que o banco faz. Então ele, como os grandes bancos brasileiros, costuma fazer aquele pagamento de dividendos de forma bastante recorrente. Claro que o Santander nos últimos anos vem sofrendo um pouquinho para ter um aumento nas suas receitas e também na sua lucratividade, mas vale lembrar que nós tivemos aquela questão pandêmica e também que como o Banco Santander tem uma exposição maior ali para clientes pessoas físicas, isso acaba tendo bastante impacto quando a economia não vai muito bem. Então é bastante provável, na minha opinião, que quando nós tivermos uma melhoria na economia, o Banco Santander volta a subir tanto no seu lucro quanto nas suas receitas, fazendo boas entregas. Além disso, existe também aquela questão de que o mercado pode já ter batido demais no banco. Então, se formos olhar aqui pelo seu gráfico de lucro por cotação, enquanto que a cotação do banco está na casa dos R$ 14,30, o seu lucro representaria algo mais próximo dos R$ 19. Então, considerando que normalmente a cotação segue o lucro, nós temos um potencial de upside aqui no seu preço quando o banco vier numa recuperação. Outro detalhe que vai fazer bastante diferença é a queda na taxa de juros, que deve ajudar bastante a economia brasileira e, consequentemente, a redução da inadimplência. Isso bastante provavelmente deve acontecer mais para o final do ano de 2023 e com certeza, tanto para o Santander quanto para o Bradesco vai fazer bastante diferença. Nesse sentido, eu estou de olho aqui em algumas zonas de preço para fazer a compra e a entrada nos aportes do Banco Santander. Então, aqui nas casas de R$ 14,00 de cotação, R$ 13,30 e também R$ 12,15 são os preços que eu estou mais de olho como janelas de possível compra.
Lembrando, não é uma recomendação, mas no meu caso, eu avalio essas grandes quedas para começar aportes e buscar então aumentar minha posição no banco e buscar uma rentabilidade futura nele. Mas bem, pessoal, esse foi então um geralzão sobre o cenário do banco e também sobre as projeções futuras que nós podemos ter com a sua atuação e também a melhoria da economia brasileira. E é possível também que, caso nós tenhamos um desenrolar positivo no caso do Santander com Americanas, como por exemplo um acordo, é bastante provável que o Santander consiga ter resultados melhores e mesmo que ele não vá conseguir recuperar 100% do seu dinheiro fornecido como crédito a Americanas, se ele conseguir recuperar uma parte, já será positivo. Eu também não acho que é o momento de venda, porque realmente o cenário do Brasil acaba sendo bastante desafiador para esses bancos que mais fazem empréstimos para pessoas físicas, como o Santander e também o Bradesco, e vendo que esses problemas são somente transitórios e que o banco terá uma recuperação futura, eu não faria a venda dele, mas lembrando, isso não é uma recomendação e vai de cada investidor. Mas e aí, pessoal, deixem aí nos comentários, vocês gostam do Banco Santander e têm ele em carteira? Ou vocês não gostam dele por algum motivo? E nesse momento de baixa, vocês estão aproveitando para comprar ou para vender o Banco Santander? Então, muito obrigado por acompanharem, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Vou pedir que vocês deixem o seu like e também se inscrevam no canal caso não sejam inscritos ainda. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.